Então, para mim, como para minha família, é um privilégio de poder estar aqui com os irmãos e, sem dúvida, é algo de grande valor estar aqui com os irmãos e poder conhecer outros que não conhecíamos. Alguns, como nosso irmão já falou, conhecemos lá em Pirassununga, mas sempre tinha no coração esse desejo de estar aqui um dia. E Deus abriu as portas para estarmos aqui com os irmãos. Que esses dias sejam de bênção para todos nós, de que a boa palavra de Deus possa ocupar os nossos corações e que Ele seja realmente o centro das nossas vidas. Então, que Deus nos ajude. Sem dúvida, eu agradeço pelas orações dos irmãos por essas noites que vamos estar aqui, por esses dias, e não tenho dúvida disto, que eu preciso de Deus neste momento. Não tenho condições realmente de ministrar a palavra de Deus, mas sabemos que o Senhor pode nos conduzir numa noite como esta. Então, que Deus abençoe a sua palavra e que possamos aproveitar o tempo aqui. Tem um assunto que já ouvi alguns anos atrás e confesso que está no meu coração por umas 3 semanas e então espero que realmente é vindo de Deus para repartir para os irmãos aqui algo que estudei a mais e vamos cada um de nós aprender da boa palavra de Deus. Eu quero pensar sobre algumas coisas que glorificam a Deus. Então, que Deus nos ajude hoje de noite e assim em nossas vidas, mesmo em particular, e por onde andamos, por onde estamos, então precisamos da boa mão de Deus. Eu vou convidar para ler primeiramente no Evangelho de João, capítulo 17. Há muito mais versículos que nós lemos de coisas que glorificam a Deus, mas eu não vou poder ler todos, mas é um pensamento para depois os irmãos poder desfrutar disso. No Evangelho de João, capítulo 17, temos essa oração do nosso Senhor Jesus Cristo, e versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Temos uma obra que foi consumada, que glorificou a Deus. Vamos pensar resumidamente depois neste assunto. Vou convidar para ler em capítulo 14, e versículo 13, que ele está falando com os seus discípulos. Ele está falando da ida dele para o Pai, mas ele está dizendo em versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Então, isso é precioso, que até mesmo um pedido em nossas orações, o Pai é glorificado no Filho. E agora, em capítulo 15, e versículo 8, temos ali sobre a videira. João 15, e versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
capítulo 16, versículo 14. Aqui temos o Espírito, o Consolador, o que ia vir depois da subida do nosso Senhor Jesus Cristo para o céu. E Ele está dizendo, versículo 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, que pessoa que Ele está dizendo de que Ele me glorificará. Agora no livro dos Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Versículo 18. Aqui temos o Evangelho que chegou na casa de Cornélio, 11 e 18, e ouvindo estas coisas, isto era o relatório que Pedro está dando em Jerusalém, e agora aqui está dizendo, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, irmãos, estão glorificando a Deus pela salvação de preciosas almas. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6 e versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então são esses versículos que gostaria de ler. Com a ajuda de Deus, gostaria de repartir alguns pensamentos com os irmãos esta noite, que venha realmente produzir em nós realmente algo de Deus em nossos corações. Como eu disse, coisas que glorificam a Deus. E temos o grande exemplo que nós começamos a ler hoje, do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Neste momento, algo que não tinha acontecido ainda, mas para Ele já estava consumado. Mas nós lemos que glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Que obra imensa, a obra da salvação, de uma pessoa sem igual e incomparável, aquele que os céus podiam se abrir e dizer, este é meu Filho amado, a quem eu tenho todo o prazer. Então, Ele realmente, nos dias que viveu aqui, Ele glorificou o Pai, pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas ações, e por onde Ele andava, o que Ele fazia, tudo era para a glória do Pai, para que o Pai fosse glorificado, para que o Pai fosse exaltado, com a sua vida aqui, nos dias que Ele viveu. Mesmo lá em Nazaré, naquela cidade simples e humilde, mas ali havia alguém que estava glorificando
a Deus, glorificando ao Pai. Mesmo que os homens não viam muita coisa, porque as suas visões estavam escuras, o quanto Nazaré. Vem alguma coisa de bom de lá? Será que Nazaré pode produzir algo de bom? Mas Deus estava vendo. Os céus estavam com os olhos fitos em alguém que glorificava o Pai. Que exemplo, irmãos, para nós, aqui, nesta cidade tão grande. Que exemplo para nós, mesmo sendo nós resumidos, poucos, mas aqui mesmo, nesta cidade, Deus pode ser glorificado. Através das nossas vidas, através do nosso viver, do nosso falar. Será que há algo bom em Maringá? Tem um lugar onde Deus aprecia. Tem um lugar aonde sobe glórias a Deus. Tem um lugar onde simples, humildes, mas onde há a presença de Deus. E uma obra nós podemos realizar também. Se formos pensar numa obra para cada um de nós, e sem dúvida Deus, Ele deu um trabalho, um serviço para cada um de nós. Com toda a reverência, sabemos que não vamos realizar uma obra tal como a obra da cruz. Mas Ele entregou uma obra para o irmão, para a irmã realizar. Então isso, como eu disse, outros versículos me vieram nessas 2 semanas que estavam pensando neste assunto, mas perguntando para mim mesmo, será que eu tenho feito algo que tem glorificado a Deus? Mesmo através da minha vida, mesmo na minha vizinhança, no meu bairro, na cidade, por onde ando, será que Deus, será que o Pai está sendo glorificado? O grande exemplo podia dizer, eu glorifiquei-te na terra. Já antes de a obra ser realizada, Ele diz, eu glorifiquei-te na terra. Que maravilha! E que bom se nós pudéssemos ter também esta visão para nós. Porque não podemos ficar pensando, somos poucos, sim. Mas os céus podem se encher de crentes, de irmãos e irmãs, que pelas suas vidas podem glorificar a Deus. Aqui, no mundo contrário à vontade de Deus, no mundo que anda numa correnteza o contrário, e cada pessoa salva, cada pessoa já tendo esta experiência com Cristo de salvação, ele há de ir contra esta correnteza, mesmo de dias difíceis, dias de luta, dias de dificuldades. Mas, de tal irmão, de tal irmã, Deus está sendo glorificado. Então, esses dias estava pensando em uma igreja lá no Rio Grande do Sul, que nós lemos do povo de Israel, que aprendemos de que os egípcios, eles começaram a observar que eles estavam crescendo, se multiplicando. Eles estavam numerosos. Sim. É bom ver isto. Nós vamos pensar um pouquinho hoje de noite.
que através da pregação do Evangelho, almas sendo salvas para a glória de Deus, o esforço de cada irmão nessa obra, neste trabalho, e vamos ver almas sendo salvas pela graça de Deus. Deus há de, pela sua palavra e pelo seu Espírito, há de convencer pecadores dos seus pecados e a qual hão de renunciar e receber Cristo como Salvador da sua alma. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele podia dizer: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Sim, esta é uma maravilha, uma grande obra. Se fôssemos hoje pensar nesta obra que foi realizada para a redenção das nossas almas, e não só nos libertando dos nossos pecados, não só nos livrando do inferno, do castigo, mas ela nos colocando numa posição elevadíssima, que neste mundo o pecador não tem. Mesmo sendo pessoas que numa empresa têm uma posição elevada, mas perante uma pessoa salva, a qual Deus diz que Ele é santo, Deus diz que Ele ocupa uma posição elevadíssima. Deus vê esta pessoa já purificada, salva, santificada. E então, cada um de nós, cada pessoa salva, também nós devemos pensar e lembrar, colocando em nossos corações, cada dia, o que hoje eu posso fazer para que Deus seja glorificado. Sim. Tendo isto em mente, tendo isto em nossos corações, nós vamos viver mais perto da sua presença, porque cada dia nós vamos descobrir que nós precisamos dele para poder glorificá-lo. Será que nós temos condições? Mas Ele nos dá essa condição. Ele nos dá este poder para glorificá-lo e exaltá-lo. Nós vemos também aqui em capítulo 14 e versículo 13, que nós lemos ali: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Porque Ele há de fazer? Para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Podemos ver aqui esta pessoa divina que Ele se ocupa, o centro da sua vida é o Pai. Que tudo seja para que Ele seja glorificado. Mesmo um dos seus filhos pedindo em oração, em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, a nossa oração, o que pedimos, hoje ou amanhã, ou semana que vem, ou o tempo que Ele acha que deve realizar aquele pedido. Mas tudo isso Ele faz para que o Pai seja glorificado. Se nós irmos nesta linha de pensamento, tudo o que eu quero fazer
na minha vida é para que Ele seja glorificado. Se nós ficarmos nesses pensamentos hoje, tudo que eu quero fazer é para que o Pai, é para que o meu Senhor seja glorificado. Sim, ao levantar pela manhã e na nossa lida do dia, que tudo seja para a glória do nosso Senhor. Então, a pergunta que fiz para mim, será que isto acontece desde o meu levantar até o meu deitar à noite? Será que foi isto que produziu em meu coração, na minha vida durante o dia, mesmo lá no meu trabalho, lá no escritório, lá na fábrica, ou por onde estava? Será que eu pedi a Deus que a minha vida hoje seja, como para sempre, seja para a glória, seja para o louvor do meu Senhor? Sim, eu sei que estou falando algo que para mim é profundo. Talvez nem deveria estar falando isto. Será que isto é produzido na minha vida? Será que isto é produzido no meu caráter, no dia a dia? Será que estas realidades são convicções na minha vida espiritual que eu tenho que produzir algo que glorifique a Deus, algo que exalte a Deus? Sim, como Ele está dizendo de que para os seus discípulos tudo, não é algumas coisas, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sim, Ele queria responder a oração, o pedido dos seus discípulos, para que o Pai fosse glorificado. Sem dúvida nós precisamos orar até mesmo nesse sentido, né? Porque nós precisamos dele 24 horas por dia em nossas vidas. Precisamos dele para que nós possamos realizar isto na sua vontade. Sim, tudo isto tem um preço, tem um sacrifício. Sim. O irmão, a irmã, cada um de nós aqui precisamos deste exercício em nossas vidas. Precisamos entrar no Santo dos Santos e, além de estar ali, também apreciar a sua palavra, que são cheias de lições espirituais para as nossas vidas, cheias de assuntos práticos para que nós vivamos aqui e que o Senhor seja exaltado pelas nossas vidas. Então eu fico imaginando uma igreja de Deus reunida nesse sentido. Será que nós ficaríamos aqui em Maringá? Ou aquela reunião nos levaria para um ambiente muito elevado? Muito elevado. Pela fé nós deixaríamos esta cidade para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Então, isto nós, sem dúvida, precisamos da direção do Espírito de Deus, para que isto venha
se realizar em nossas vidas também. Então, que até mesmo a oração do irmão, da irmã, Deus está sendo glorificado. Então, isto é um exercício também para nós. Onde há um grande inimigo que não quer, que tiramos momentos de oração, momentos na presença do Senhor, momentos quando nós podemos falar com Ele, filho com o Pai, algo de grande intimidade, e onde nós podemos abrir nossa alma, nossos corações, e com isto Ele está sendo glorificado. Então, nós temos muito mais em Cristo. Nós temos muito mais para desfrutar nesta pessoa. Sim, como Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, de que são vistos já assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E foram abençoados com todas as bênçãos espirituais. Além da salvação, Deus nos deu um grande pacote. Que ali há tantas coisas que nós podemos desfrutar. Precisamos colocar nossas mãos dentro deste pacote e começar a tirar o que Deus tem dado para nós desfrutarmos nesta vida. Sim, não vamos ficar satisfeitos só com uma salvação. Há muito mais em Cristo. Aqui há irmãos jovens. Desejo no meu coração que você venha desfrutar dessas verdades. Sim, posso lembrar de irmãos há 34 anos atrás que me incentivaram a estudar as Escrituras, a ter comunhão com Deus, esquecer as outras coisas à minha volta que havia tanto. Sim, porque aqui eu teria tudo o que eu precisava para a minha vida espiritual, para o meu dia a dia e tomar decisões o quanto as coisas de Deus. Então, aqui nós vemos que tudo quanto pedirdes, podemos lembrar disso. Olha, o meu pedido, Deus vai ser glorificado. Sim, temos muito o que pedir, né? Como nós vamos ver também, temos muito o que agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela salvação, por onde Ele tem nos colocado, na Igreja de Deus, fazendo parte desta família, podendo desfrutar de algo elevado que não encontramos neste mundo. O mundo não pode nos dar, mas em Cristo e na Sua Palavra nós podemos desfrutar de tantas coisas elevadas. E Ele quer que o crente desfrute nesta vida, porque é disto que vamos desfrutar na eternidade. Sim? Na eternidade são as coisas espirituais que hão de valer. As coisas materiais, tudo nós vamos deixar. E vamos desfrutar daquilo que nós aprendemos na presença do Senhor, como entre os irmãos, como entre as reuniões do povo de Deus. Sim. Como nós podemos pensar, e já até comentei, no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, e assim por diante. É desta maneira que nós devemos viver, porque lá no céu é assim que vamos viver. Aí vamos estar na presença, vamos poder ver face a face o nosso Senhor, aquele que nos salvou. Mas Ele quer que nós começamos aqui a desfrutar desta vida que vamos desfrutar no céu. Mas tenho que ir à frente. Capítulo 15, nós lemos
No versículo 8 nós lemos: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo, com os seus discípulos, falando: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Então ele fala sobre a vara que dá muito fruto, como aquela que precisa ser limpada. Mas ele está dizendo em versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aí nós teríamos muito assunto, né? Pensar em frutos em nossas vidas. Mas eu não quero entrar em outro assunto a não ser animar e incentivar os irmãos aqui para dar fruto para Deus. É isso que vale, meu irmão, minha irmã. Produzir fruto para Deus. O mundo se ocupa em produzir algo para este mundo aqui, que um dia vai ser consumido pelo fogo. Mas nós podemos produzir frutos para Deus, que há de durar por toda a eternidade. Frutos que agradam a Deus, frutos que traz glória ao Pai. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, quais os frutos que nós estamos produzindo? Nós mesmos podemos olhar para nós e podemos fazer uma análise. Quais frutos eu estou produzindo? Então, como eu disse, não preciso entrar nos detalhes. Mas ele está dizendo aqui, dando muito fruto. Como ele também está falando de produzir frutos, né? Às vezes podemos, quem sabe, imaginar: olha, tenho que produzir muito fruto. Mas podemos pensar em frutos de qualidades, frutos duradouros, frutos que vai trazer glória ao nosso Deus, que há de exaltar esta pessoa divina, eterna, aquele que nos amou, aquele que conquistou os nossos corações, aquele que mudou o nosso destino, aquele que agora nos colocou como herdeiros dos céus, participantes das bênçãos eternas. Sim, olhando para essas verdades, nós deveríamos realmente produzir frutos para Deus, que não houvesse tantas coisas para distrair o nosso coração, nossas almas, ocupando o tempo para esta vida aqui. Sim, hoje mesmo ouvindo do irmão falando de irmãos que eles estão vivendo à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que eu estou vivendo assim? Ou eu quero produzir fruto para esta vida aqui? Mas viver a luz, logo o meu Senhor vem. Sabe, se houvesse mais irmãos aqui de Sombrio, eles iriam concordar e dizer para os irmãos aqui um ponto que eu sempre tenho dito para mim mesmo, e tenho pedido a Deus ajuda, a direção dele, que quando ele voltar, que ele possa me encontrar fiel a ele, produzindo frutos para ele. Sim. Porque, como nós temos visto tantos que uma vez andavam bem, queriam produzir frutos para Deus, mas hoje produzindo frutos para este mundo. Mas eu animo a todos os irmãos aqui: olha, vamos produzir frutos para Deus, porque Ele há de ser glorificado. Imagine, irmão, minha irmã,
Quem sabe aqui em Maringá, muitos não dão valor para nós. Muitos, quem sabe, viram o seu rosto para nós, porque nos identificamos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas tem alguém que está apreciando aquela irmã, tem alguém que está apreciando aquele irmão, que com dificuldade se esforça para produzir frutos para ele, que com frequência está na sua presença pedindo ajuda, a direção. Sim. Talvez, quem sabe, nós não estamos notando isto, mas no dia do tribunal de Cristo, tudo isto vem à luz. Tudo vem à luz. É como um irmão disse já há anos atrás e ficou gravado também no meu coração. Ele disse que, como nós podemos chegar ali numa caixa eletrônica do banco e digitar e pedir um extrato da nossa conta, nós também podemos digitar e tirar um extrato da nossa vida espiritual. É só nós ser sensível a isto e vermos o que temos produzido para Deus. Será que tem peso? Sim. Irmãos, isto me anima, isto me encoraja, isto mostra que o Senhor, Ele pode, de um vaso que um dia era quebrado, a qual Ele novamente fez este vaso simples, humilde. Ele pode fazer um vaso útil nas suas mãos. Irmão, irmã, quer ser útil a Deus? Quer servir a Deus? Na igreja aqui em Maringá tem vaga. Na cidade de Maringá tem vaga. Sim. Números capítulo 6, há um convite lá, homem ou mulher, querendo ser nazireu de Deus, isto é, separado para Deus, vidas santas, vidas limpas, vidas que Deus se agrada, vidas que glorificam a Deus. Tem vaga para irmãos e irmãs assim. O que me levou a sair para esse serviço de tempo integral foi quando um irmão, ele falou: quando chegares a 60, 80 anos, não podendo mais fazer nada para Deus, você vai lamentar. Estou vendo irmãos jovens aqui, não só jovens de 20, mas de mais idade, 30, 40 anos, jovens. Quer servir a Deus, precisa de um exercício na presença do Senhor, ser um nazireu de Deus, alguém separado, alguém que realmente tem interesse nas coisas de Deus e está aí ajudando, cooperando. Sim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Como eu disse e vou repetir, tem um preço. Tem um preço. Sim, tem um preço para isso. O Senhor, com a sua obra na cruz realizada, Ele teve um preço para glorificar o Pai. Será que estamos dispostos a pagar esse preço? A dar as nossas vidas? Como Paulo escrevendo aos Romanos,
colocar nossa vida sobre o altar, corpo, alma. Sim. No mundo nós vemos eles pedindo uma parte para os membros, mas Deus, Ele pede todo você, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Sim. Ele quer toda a pessoa para Ele. Sim. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude, e assim nós podemos levantar os nossos olhos e ver a grande necessidade, e vermos como o Senhor, Ele tem interesse nos seus. Ele quer que sejamos o que Ele colocou em nós. Sim. É um outro grande assunto. Nós temos que, quem sabe vamos pensar, mas não sei ainda, que o Senhor, Ele já preparou as obras para nós realizarmos. É o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O Senhor já preparou tudo para nós. O que da nossa parte precisa é a nossa disposição. Tudo o que nós vamos fazer, Ele já preparou. Temos que colocar em prática em nossas vidas. Só vou citar Efésios capítulo 2, de que pela graça sois salvos por meio da fé. E ele fala lá de que as obras já foram preparadas. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, que isto é feituras, né? Eu vou ler para não errar. Nós lemos aqui, versículo 9, 2 e 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Olha só, Deus já preparou algo para que nós andamos nelas. Este é um dos exemplos, mas teríamos mais para repartir entre os irmãos. Mas então, Ele quer ver então a nossa disposição. Irmãos se colocando sobre aquele altar, colocando-se à disposição para o servir. Como nós colocamos-nos à disposição do nosso chefe, no nosso trabalho, né? Como lá na loja, como mesmo em casa, na cozinha, ou em outro trabalho, nós nos colocamos para realizar aquilo que está para nós fazermos. Assim o Senhor já fez, para que cada um de nós também realizemos. Mas nós temos que ir à frente. Em Atos capítulo 11, nós temos ainda ali João 16, né? Nós temos sobre o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos de que Ele ia para o Pai, mas ia vir o Consolador, aquele que Ele está já afirmando: Ele me glorificará. Ele me glorificará. Cada um de nós que fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo. Este que
Ele está dizendo aqui: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Mesmo o Espírito Santo, recebendo o que é dele, ele irá anunciar, ele há de proclamar o que recebeu do Senhor. Ele me glorificará pela sua obra no mundo. Sim. Convencendo pecadores dos seus pecados, conduzindo a Cristo para cada um destes conhecê-lo como Salvador. E este que conduz uma reunião, este que está no nosso meio, sim, Ele me glorificará. Que maravilha, tantos exemplos que temos aqui. O Senhor deixou estes ensinos para nós, para que nós também possamos ver essas verdades e poder olhar para nós mesmos o que eu tenho produzido para que o meu Senhor seja glorificado. Atos capítulo 11, versículo 18, nós lemos aqui Pedro agora já em Jerusalém e dando relatórios sobre o Senhor que enviou ele para Jope para pregar naquela casa de Cornélio. E nós vemos lá pessoas salvas, e agora aqueles estão ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Sim, é motivo de nós glorificarmos a Deus quando uma alma se salva. Motivo de nós dobrarmos nossos joelhos e dar louvores a Deus por Ele ter resgatado um que estava nas trevas, mas agora está na maravilhosa luz de Deus. Foi trazido do mundo contrário à vontade de Deus e colocado no mundo espiritual, onde aí há bênçãos espirituais, onde um povo desfruta da presença de Deus. Então também nós podemos glorificar a Deus quando o Evangelho está sendo pregado. Sim, talvez domingo à noite aqui a pregação do Evangelho. Deus está sendo glorificado porque o seu Filho está sendo apresentado como o único e todo suficiente Salvador. Sim, por isso os crentes devem estar reunidos e unidos nesta reunião. Deus está sendo glorificado nesta noite, porque o seu Filho está sendo apresentado como o grande Salvador. Sim, e nesse espírito nós podemos sentir a presença do Senhor naquela reunião, o Espírito de Deus operando naqueles corações que ouvintes dos nossos filhos, amigos, parentes, vizinhos, ouvindo a mensagem do Evangelho. E nós vemos aqui que esses crentes lá ouvindo, glorificaram a Deus, até os gentios foram salvos. Sim, é motivo de louvor. Sim, até nós, irmãos, fomos salvos. Estávamos de passos largos para o inferno, mas Ele nos resgatou. Quantos irmãos dobraram seus joelhos e louvaram a Deus quando nós confessamos a Cristo como Salvador das nossas almas? Então, há tantos motivos para nós glorificarmos a Deus, mas o relógio está dizendo para eu parar. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 20.
algo tão precioso que temos aqui também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim. Para cada crente, cada um de nós, devemos ter aquele propósito em nossos corações, de poder glorificar a Deus pela nossa vida. Sim, através do nosso caráter, até mesmo das nossas convicções nas coisas de Deus. Quando o mundo está nos ouvindo à nossa volta, mas você tem tanta realidade disto que você está falando, você tem tanta convicção disto que você está falando. Sim, eles ficam surpreendidos, mas o que vocês estão falando é como se já estão vivendo, como o céu, ou mesmo apresentando o castigo, o inferno. Sim. Assim na nossa vida espiritual também, nós podemos, diante de um mundo, ou mesmo entre nós os crentes, devemos usar o nosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Nós devemos aqui neste mundo viver para glorificar a Deus. Sim. Nossos braços, nossas pernas, nossa boca, nossa língua. Sim. Glorificar a Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que esses pequenos pensamentos, resumindo cada um desses versículos,